Pessoal, ótima tarde para todos. Sejam muito bem-vindos à nossa live Secov São Paulo do Interior, regional aqui de São José dos Campos. Agradecemos a presença de todos e, em especial, da nossa palestrante, doutora Pérola Melícia Viena Braga, que abordará o tema Enfrentamento da Violência Doméstica Familiar nos Condomínios. Vou falar um pouquinho da doutora Pérola. A doutora Pérola é advogada, civilista e professora universitária. Possui mestrado em Direito Civil pela PUC São Paulo, autora técnica sênior da editora Atlas e integrante do Grupo Editorial Nacional desde 2015. Também é professora mestre de Direito Civil, Direito do Idoso e Legislação Social. Parecerista na área de direito condominial e seu escritório representa o departamento jurídico de diversos condomínios e associações de proprietários no estado de São Paulo. Pedimos aos nossos participantes que encaminhem suas perguntas aí via chat com a identificação do seu nome, que serão respondidas ao final da apresentação. Agradeço a doutora Pérola, passo a palavra para ela. Muito obrigado, doutora. Eu que agradeço, Daniel Venâncio. É um prazer estar novamente com o Secov. Agradeço muito o convite, me sinto muito honrada, a toda a equipe do Secov, a você, eu me direciono a você e estendo a minha alegria dessa participação para todos os membros do Secov, Lucimara, Rosa Maria e Luciano, que está nos auxiliando hoje. Bom, esse é um tema bem interessante, muito atual. Nós temos uma lei nova que entrará em vigor daqui a 2 meses. É uma lei que foi publicada agora, em setembro, e que entrará em vigor em novembro. Então, nós temos que realmente nos organizar para respeitar essa nova lei do Estado de São Paulo. É uma lei que trata da questão da violência doméstica e familiar dentro dos condomínios. Essa lei parecida, né, o mesmo tema, já existe em outros estados no Brasil, até antes do estado de São Paulo. Então, nós já temos vários estados que têm leis parecidas. Então, síndicos de outros estados estão vivendo esse mesmo desafio, né, uma nova atribuição. Já tem tantas atribuições, mas agora mais uma atribuição para os síndicos e administradores. A gente não está falando só com síndico, a lei fala síndicos e administradores. Então, Daniel Venâncio, Dona Yolanda, que eu já vi que está aí, né? Kelly Venâncio, que também está, já vi o nome dela. Então, esse desafio não é só para os síndicos, também para os administradores. Isso aumenta a responsabilidade também das administradoras, né? Então, eu preparei uma pequena apresentação para que depois a gente possa conversar e atender as dúvidas do pessoal, dos participantes, enfim, para que eu possa ajudar aí nesse novo desafio. Então, vou começar aqui a apresentação. Bom, então, combate... Daniel, você está vendo a minha apresentação? Tá. Combate à violência doméstica e familiar em condomínios. Então, vamos começar aqui. Essa é uma questão muito importante, porque ela envolve o que eu chamo dos 3 S's que os síndicos estão tão acostumados, a regra dos 3 S. Então, não precisava nem ter essa legislação para que já houvesse um combate à violência doméstica familiar, mas com essa legislação, a obrigação fica mais específica. O que todo síndico e administrador precisa saber? Precisa saber do que está previsto no Código Civil e também na Lei de Condomínios, que diz assim, que se a atitude de um condômino prejudicar o sossego, a saúde ou a segurança dos demais condôminos ou de vizinhos, essa situação deve ser sanada. Onde está isso? Está no Código Civil, no artigo 1277 do Código Civil, que diz assim: o proprietário
ou possuidor de um prédio tem o direito de fazer cessar as interferências prejudiciais à segurança, ao sossego e à saúde dos que o habitam, provocadas pela utilização de propriedade vizinha. É o que nós chamamos, em direito civil, do uso, né, ofensivo da propriedade. É aquela pessoa que usa da sua propriedade, do seu direito individual de propriedade, para prejudicar o sossego, a saúde e a segurança do seu vizinho, daquela pessoa que mora próxima e do condômino que está ali mais próximo dele. Então, é o uso chamado de uso nocivo, também chamado dessa forma, de uso nocivo da propriedade. Usando a propriedade como se ela fosse uma arma, se dentro da minha propriedade eu pudesse fazer o que eu quiser, né? E isso não acontece mais. Isso já existiu, né, há muitos e muitos séculos atrás, mas hoje já não é mais assim. A propriedade é privada, mas o seu uso não é ilimitado. Muito pelo contrário, o uso é limitado. Limitado a quê? Limitado ao direito coletivo. Então, eu não posso usar a minha propriedade individual de forma a prejudicar o outro, condômino, vizinho, aquela pessoa próxima, ou ainda, né, até a pessoa mais distante, dependendo do tipo de uso que eu faço da minha propriedade. Então, esses 3 S's, né, sossego, saúde e segurança, eles são muito importantes, e se o síndico ou o administrador pensar nesses 3 S's, ele vai ter uma série de procedimentos no sentido de manter o que nós chamamos de harmonia da coletividade. As regras, elas servem para isso, para prevenção de problemas. Na verdade, a regra ela não deve vir quando o problema já aconteceu, em forma de punição. Ela deve vir no sentido de prevenir problemas. Então, quanto mais organizado e claro é o condomínio, no que se refere às suas regras, menos problema, né, esse condomínio terá. Porque com regras claras, o síndico, ele já de imediato, com a chegada, por exemplo, de um novo condômino, se ele tiver um manual de boas-vindas, com regras claras, com resumo das regras da convenção e do regimento interno, por exemplo, desde a mudança, porque às vezes o condômino ele chega causando problemas já na mudança. Quando ele entrou no condomínio, já vão falar assim, nossa, esse condomínio, quando chegou aqui, já causou problemas. Isso por quê? Porque, às vezes, na mudança, ele não tem orientação do quais são as regras daquele condomínio, horário de mudança, o tipo de barulho, o uso do elevador. Então, algumas coisas que a gente já pode prevenir. E a lei do condomínio, que é uma lei antiga, mas que tem muito ainda em vigor, a lei 4.591 de 64, ela diz assim, cada condômino tem o direito de usar e fruir com exclusividade de sua unidade autônoma, segundo suas conveniências e interesses, condicionados, portanto, não é ilimitado, né? Condicionados umas e outros às normas de boa vizinhança e poderá usar as partes e coisas comuns de maneira a não causar dano ou incômodo aos demais condôminos ou moradores, nem obstáculo ou embaraço ao bom uso das mesmas partes por todos. Ou seja, eu só posso usar uma parte da mesma maneira que as outras pessoas podem, se é área comum. Então, se eu peço algo para uso de área comum que não vai ser possível passar aos demais, o síndico não deve autorizar. Eu vou dar um exemplo simples aqui. Eu quero mudar a voltagem do meu apartamento e eu quero usar os conduítes, a instalação elétrica do condomínio para fazer a voltagem, alterar a voltagem do meu apartamento. O que o síndico tem que pensar? Eu posso ceder o mesmo espaço nos conduítes para fiação de todas as unidades? Se a resposta for não, eu não tenho espaço para todas as unidades, para novas fiações de todas as unidades, eu não posso ceder espaço para aquela unidade. Isso parece uma bobagem, mas eu uso esse exemplo porque o fio, ele não é todo mundo que está vendo, é diferente de uma bicicleta, né? O fio, ele está ali escondido. Fala, mas o que tem? Eu quero mudar. Se eu não posso fazer uso para os demais,
eu não posso ceder, eu não posso abrir exceção para um único, porque eu não vou poder deixar que todos façam o mesmo uso. Então, tendo essa regra, fica mais fácil para o síndico atuar. E aí, tratando especificamente da lei, né, da lei nova, a Lei 17.406 de 21, nós trazemos para os síndicos e administradores mais uma responsabilidade. Essa lei, ela entrará em vigor no dia 16/11 de 2021, ou seja, daqui a 2 meses, e ela obriga os condomínios residenciais e comerciais no estado de São Paulo, então em todo o território do estado de São Paulo, a comunicar os órgãos de segurança pública quando houver em seu interior a ocorrência ou indícios, não é certeza, de episódios de violência doméstica e familiar contra mulheres, crianças, adolescentes ou idosos. O que essa lei estabelece? Ela estabelece o seguinte: artigo 1º, os condomínios residenciais e comerciais localizados no estado de São Paulo, por meio de seus síndicos e ou administradores devidamente constituídos, deverão encaminhar comunicação à Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher da Polícia Civil ou a órgão de segurança pública especializado quando houver em suas unidades condominiais ou nas áreas comuns, então, tanto no espaço individual, nos apartamentos, nas casas, quanto nas áreas comuns, a ocorrência ou indícios de episódios de violência doméstica e familiar contra mulheres, crianças, adolescentes ou idosos. Aqui eu queria chamar a atenção para essa característica. Aqui a gente está falando não só da ocorrência em si. Então, o síndico ou administrador, ele precisa visualizar a ocorrência? Não. Se houver indícios de que naquela família, não é, naquela residência, existe a prática de violência contra mulheres, crianças, adolescentes ou idosos, ele já está obrigado a agir. E esse indício é justamente para que não haja aquele discurso: ah, não, eu não tenho certeza, então, por enquanto, eu não fiz nada, parecia, mas a gente não tinha certeza. Isso não cabe, porque aqui diz que se houver a ocorrência em si, ou se houverem indícios, né, de episódios de violência. Então, não precisa ser uma coisa constante, pode ser também um episódio separado. E ainda no parágrafo único da lei. O que diz o parágrafo único? Ele diz assim: a comunicação a que se refere o caput deste artigo deverá ser realizada de imediato, por ligação telefônica ou aplicativo móvel. Nos casos de ocorrência em andamento, então, se estiver acontecendo, de imediato tem que fazer a denúncia, e por escrito, por via física ou digital, então por e-mail ou na presença da autoridade, nas demais hipóteses, no prazo de 24 horas após a ciência do fato. Então, é muito rápido. Ou o síndico administrador tem que, de imediato, com a ocorrência em andamento, já fazer a denúncia, ou, a partir da ciência do fato, ele tem 24 horas para fazer a denúncia, contendo informações que possam contribuir para a identificação da possível vítima e do possível agressor. Artigo 2º da lei. Os condomínios deverão afixar nas áreas de uso comum cartazes, placas ou comunicados divulgando o disposto na lei e incentivando os condôminos a notificarem o síndico ou o administrador quando tomarem conhecimento da ocorrência ou de indícios de episódios de violência doméstica ou familiar no interior do condomínio, tá? Então, aqui é que vem, eu acho que a grande questão. Como essa comunicação vai ser feita? Até já foi colocado, né, que alguns síndicos estão preocupados com o possível aumento de violência
em relação aos próprios síndicos, que às vezes são síndicos moradores, né? Nem sempre são síndicos profissionais, então, principalmente aqueles síndicos que residem no condomínio, que são também os síndicos naquele local, são os administradores. Então, eles estão com um certo temor em relação à colocação desses cartazes, no sentido de que isso pode aumentar alguma relação de violência contra a pessoa, né, do próprio síndico morador. Quanto a isso, o que eu queria colocar para vocês é que quando a lei ela abre essa possibilidade, né, de que seja feita essa comunicação ao síndico ou ao administrador, o que eu penso que é muito interessante? Primeiro, elaborar bem esse cartaz, com informações que também mostrem a possibilidade de denúncia direta. Então, não adianta fazer um cartaz e falar assim, olha, em caso de violência, avise o síndico ou a administradora. É pouco. Em caso de violência, diz que 100. A primeira informação é que a própria pessoa faça a denúncia direta à autoridade competente. Nós temos hoje 2 canais eficientes, que é o Disque 100, não é? Onde o denunciante não precisa se identificar. Então, pode ser aquele vizinho que escuta, né, a violência praticada no apartamento ao lado do dele, na casa ao lado da dele. Então, ele não precisa se expor e procurar o síndico ou o administrador. Ele pode ligar no Disque 100 e fazer a denúncia sem se identificar. Ele pode também buscar o 180, no caso da violência praticada contra a mulher, que é um outro telefone de apoio, né? E nos 2 casos, também existe o aplicativo. Então, o Disque 100 eu posso fazer por ligação, a ligação é gratuita de qualquer parte do território nacional, posso usar um celular, um telefone fixo, até um orelhão, né? Eu não preciso me identificar, geralmente eles pedem um nome fictício, então eu vou usar um nome fictício apenas para que a pessoa possa se dirigir à minha pessoa enquanto ela estiver registrando a ocorrência. E ela pode fazer isso também pelo aplicativo do Disque 100, é só baixar pelo Ministério da Mulher, baixa esse aplicativo, Disque 100, e pode fazer, inclusive, por algo, pela mensagem escrita, também é possível. Então, essas são 2 formas. Então, a primeira coisa que eu coloco é que nesse cartaz informativo, todos os síndicos, eles devem colocar a informação de forma a direcionar a denúncia para o Disque 100 ou para o Disque 180. Nós temos, por exemplo, aqui em São José dos Campos, ainda um 56, que é um telefone municipal que também garante o sigilo da identidade do denunciante e que encaminha diretamente essa denúncia para os órgãos competentes. Então, o que é interessante numa campanha contra a violência? Explicar a importância do combate à violência, explicar os canais diretos de denúncia e colocar que qualquer informação, explicação, também pode ser feita através do síndico ou do administrador. Entendam que a forma com que eu conduzo a comunicação vai trazer mais pessoalidade ou impessoalidade à pessoa do síndico e do administrador. Então, uma comunicação bem feita, ela vai direcionar a situação da forma correta, não é? Isso é muito importante. Uma outra questão, do mesmo jeito que eu preciso ter garantida a proteção à pessoa do denunciante, pode o síndico exigir que o denunciante, quando vai procurá-lo, faça essa denúncia pelo livro de reclamações do condomínio, formalize, como nós estamos acostumados, né, a essa reclamação? Não posso. Seria ilegal. Por quê? Porque justamente passou a ser obrigação dos síndicos e dos administradores receberem essas informações da forma mais protetora possível. E não é possível mais que essa denúncia seja encaminhada para o possível agressor como uma forma de mediação, ou seja,
o síndico ele recebe essa informação, alguém interfona lá para a casa dele, né, que ainda é o tipo mais comum de denúncia, interfona para o ramal do síndico e fala, olha, está acontecendo uma violência no meu vizinho aqui. Aí o síndico fala, bom, então, por favor, desça, vá até a portaria e faça a comunicação por escrito no livro. Posso? Não, não posso. O que o síndico deve fazer? Ele deve também estar preparado naquele momento do ramal ali, que é o mais comum ainda hoje em dia, que ele já faça essa primeira, olha, uma das formas mais eficientes, eu estou te ouvindo e eu vou tomar as providências, mas uma das formas mais eficientes é ligar no Disque 100, ligar no 180. Está acontecendo agora? Pode ligar no 190. Eu também vou ligar. Então, o síndico ele não está absorvendo sozinho a obrigação dessa denúncia. Aquele que denuncia também faz parte da sociedade, também deve buscar meios de coibir a violência doméstica familiar. Então, o condômino ele vai falar, síndico, liga, não, faça você a ligação. Eu vou fazer, eu vou tomar as providências que o meu cargo exige, mas isso não te exime da responsabilidade, enquanto cidadão, de também denunciar. E existem meios para fazer essa denúncia de forma que a sua identidade vai ser promovida. Então, se a polícia recebe, se tem uma ocorrência em andamento, se a polícia militar recebe uma denúncia, tem um peso. Se ela recebe duas, tem outro peso. Então, se o vizinho que está escutando o barulho, se ele viu lá o cartaz, e ele falou, nossa, lembrei do cartaz, eu vou ligar no 190, porque a ocorrência está em andamento, então eu vou ligar no 190, não vou ligar agora no Disque 100, nem no 180, eu vou ligar no 190, estava lá no cartaz, Polícia Militar, eu vou chamar a Polícia Militar. E tudo bem, ele faz a ligação. Ele vai ser obrigado a se identificar? Não, não é. A Polícia Militar também não obriga. E, imediato, ele liga para o síndico e fala com o síndico. O síndico deve acolher a denúncia? Sim, deve. Deve também orientar, se ele não fez a ligação para o 190, que ele também faça, explique, olha, quanto mais gente ligar agora para a Polícia Militar, mais rápido a polícia vai entender a gravidade da denúncia e com a probabilidade de vir atender a ocorrência é maior. Então, esse é o caminho. Muito mais do que a lei, eu acho que os síndicos e administradores têm que se preparar para atender e orientar adequadamente os seus condôminos. Se isso acontecer, ele vai passar uma segurança para o condômino e o condômino vai saber como agir. Então, esse é um caminho muito importante, né? Então, ocorrências em andamento, então, o cartaz ele deve ter lá. Ocorrência em andamento 190. Nas situações que eu tenho conhecimento ou indícios de violência, Disque 100, 180, ainda a possibilidade do 156, no caso de São José dos Campos e outras regiões aqui do Vale. Então, Então, o cartaz bem feito, a comunicação visual bem feita é muito importante. Bom, o condômino ligou para o síndico, interfonou, pôs um papel debaixo da porta, não quis se identificar e o síndico recebeu, então, essa denúncia. O que fazer? Primeira coisa que o síndico precisa é entender a diferença entre violência doméstica e violência familiar. A violência doméstica é aquela que acontece no ambiente doméstico, né? E, às vezes, não são pessoas da mesma família. A violência doméstica é aquele namorado, aquela namorada que agride um ao outro, né? É uma pessoa que foi passar uma noite, né? Um encontro ali naquela residência e ali beberam, né? Perderam a noção, começaram uma briga e se agrediram. Isso é violência doméstica. Qualquer tipo de violência cometida dentro do ambiente privado doméstico, ou seja, na residência, é violência doméstica. Se essa violência acontece entre membros da mesma família, essa é a chamada violência doméstico-familiar ou doméstica familiar, porque ela acontece no espaço físico da residência e acontece praticada por pessoas que são membros da família. Então, é o filho agredindo o pai idoso, agredindo a mãe idosa, né?
é o marido agredindo a mulher agredindo o marido, são os pais agredindo os filhos, são os filhos agredindo os pais. Isso é violência doméstica familiar, porque ela acontece dentro da residência, praticada entre membros da mesma família. Tá? Essa é uma diferença importante, porque às vezes pode surgir uma dúvida, falar, não, mas ele não mora aí, ele é só um namorado, ela é só uma namorada que veio aí passar a noite e aí gerou agressão. Essa pessoa, por exemplo, mora sozinha. Então, eu não sou obrigada? É sim, porque com todo o tipo de violência que acontece no âmbito doméstico, ou seja, dentro da casa da pessoa, onde aquela pessoa reside, é considerado, tem o conceito de violência doméstica. E se praticado nesse ambiente por familiares, é a violência familiar. E aí, precisa ser morador? Não. Em nenhum momento a gente está falando que precisa ser morador. Eu posso ter uma agressão, por exemplo, eu posso ter um idoso que mora sozinho e o filho vem visitar, e quando o filho vem visitar, ele agride o pai. Que tipo de violência é essa? Doméstica familiar. Por quê? Porque está acontecendo nesse ambiente físico da residência, praticado por um membro da família. Tá? Então, esse é um exemplo. Como eu disse, o namorado ou a namorada que vem passar um momento, até uma pessoa que vem ali numa situação diferenciada, enfim, pode gerar essa violência, é um caso de denunciar? Sim. Porque o que a gente precisa entender nisso tudo? Vamos voltar lá na questão dos 3 S's? Isso é muito importante. Sossego, saúde e segurança. Vocês acham que viver, ou eu estou lá descansando, né, repousando, dentro da minha casa, ou até no meu comércio, porque aqui também tem os condomínios comerciais, enfim, é confortável quando eu ouço violência? Não é comigo, mas eu estou ouvindo aquela violência. Ela me incomoda? Sim. Hoje em dia, nós somos, enquanto sociedade, bombardeados por informações contrárias à prática de violência. Então, obviamente, se eu escuto uma criança gritando, apanhando, eu escuto barulhos de violência contra a criança, contra a mulher, contra pessoas idosas, né? Eu escuto barulhos de brigas familiares, eu vou estar em sossego porque está acontecendo na parede ao lado? Não. Isso vai afetar o meu sossego? Vai. Isso pode afetar a minha saúde? Sim. Isso pode me trazer um nervoso, né, tão grande, dependendo da ocorrência, que isso pode comprometer a minha saúde. O meu descanso, né, isso impacta também na minha saúde. E a minha segurança. Porque se eu percebo que ao meu lado tem alguém tão violento ou tem uma prática de violência, isso pode me impactar. Então, eu preciso coibir essas práticas, justamente porque elas trazem um ambiente de insegurança. Né? Trazem um ambiente de insegurança, tanto ao condomínio residencial quanto ao comercial, mas prioritariamente ao residencial. Eu não me sinto confortável na minha própria residência diante dos indícios de uma violência praticada tão próxima a mim, a ponto de eu conseguir ouvir essa violência. Né? Então, nós voltamos à questão regra do direito condominial, que são esses 3 S's. Eu preciso ter um ambiente de sossego, saúde e segurança. E se eu tiver um ambiente de violência, eu não vou ter esses 3 S's. Então, por isso, a importância em coibir essa violência doméstica familiar, tá? Estratégias de combate. Como agir, como denunciar e como se proteger. Bom, como agir? Eu sempre oriento os síndicos que a comunicação prévia é o melhor trabalho. Então, uma boa comunicação prévia, sempre mandar comunicados, ficar numa constante prevenção à violência. Então, se eu tenho problemas típicos, né, a gente já fez até palestra sobre isso aqui no Secovi, que são
os temas polêmicos em condomínio, eu devo estar sempre abordando. Eu não posso abordar os temas polêmicos só quando eles ocorrem. Então, eu tenho problema de uso de área comum, eu devo estar sempre disponibilizando e relembrando as regras de uso da área comum. Eu tenho problema com pet, eu tenho que estar sempre relembrando as regras para ter pets em condomínio. Eu tenho problemas, né, com barulho, eu devo, então, o tempo todo estar relembrando preventivamente as regras, lembrando as pessoas que não é só a partir das 10 horas da noite que eu preciso fazer silêncio, que eu devo ter uma residência, né, uma unidade silenciosa o dia todo, e que eu não devo abusar, né, dos instrumentos musicais, dos barulhos. Então, o síndico ele deve o tempo todo, e os administradores precisam colaborar com essa comunicação, porque tem mais estrutura para isso, com essas comunicações preventivas. E agora a gente precisa incluir nessa comunicação preventiva a questão da violência contra a mulher, a violência contra a criança e adolescente e a violência contra a pessoa idosa. Não é? Então, são temas que eu preciso o tempo todo estar colocando dentro da minha comunicação preventiva em condomínio. Então, eu vejo que a melhor maneira de agir é preventivamente fazer campanhas. Aqueles temíveis grupos de WhatsApp de condomínio tem que servir para alguma coisa que não só para reclamação, não é verdade? E para o povo mandar aqueles emotions, aquelas coisinhas fofinhas, tem que servir para uma comunicação efetiva, uma comunicação eficiente, um canal importante. Então, fazer comunicações ali, usar da arte, né? Hoje nós temos aí aplicativos gratuitos, Canva e entre outros, que eu posso fazer lá frases de efeito sobre a questão da violência, explicando, até a pessoa fala, nossa, mas tem tanta informação sobre isso, ótimo, porque aí, na hora que a pessoa estiver vivenciando o problema, ela vai lembrar. Então, se eu coloco uma vez um cartaz lá escondido no vestiário da piscina, só para dizer que eu coloquei, aquilo vai adiantar? Não. Sabe o que vai acontecer? Eu vou trazer o problema para mim, enquanto síndico. Por quê? Porque a pessoa não vai lembrar. Eu não fui eficiente na minha comunicação. E aí ela tá lá com o vizinho dela, numa situação de violência, ela não lembra, porque a minha informação não foi eficiente. O que ela faz? Ela liga para o síndico. Ela interfona para o síndico. Síndico, o que eu faço? Se o síndico tivesse exercido a comunicação eficiente, cartazes, todo mês, roda a campanha, fez a campanha da guarda responsável dos pets, já vai para a violência, depois passa para a área comum, volta para isso, fica o tempo todo fazendo campanha de prevenção e de informação. O que é a violência? A violência é só física, aquela murro, tapa? Não, a violência é o xingamento, a ofensa, a humilhação. A violência psicológica ela é muito maior do que a violência física. Geralmente, se começa com a violência psicológica, o xingamento, a ofensa, a humilhação, depois, como não se sanou a violência psicológica, ela vai evoluir para a violência física. Então, eu tenho que coibir isso antes que ela evolua. E aí, o síndico que é eficiente na sua comunicação preventiva, ele não vai ser procurado por todo mundo, porque a maioria já vai estar orientada a ligar no Disque 100. A ocorrência está em andamento? 190. É contra a mulher? 180. Eu preciso denunciar alguma questão de direitos humanos? O Disque 100 é fantástico. Eu posso fazer denúncia de racismo, denúncia contra violência contra a mulher, contra idoso, criança e adolescente, questões de gênero, LGBTQIA+, não é? Que são questões também importantes dentro de condomínio. Eu tenho que respeitar as diferenças. Isso daí também, né? Vale, Daniel Venâncio, uma outra aula, a questão da LGBTQIA+, o que eu faço? A questão dos autistas. Então, tem lá uma criança autista, né? O espectro autista, ela faz muito barulho, ela grita, e aquilo está causando problema. Eu tenho uma pessoa portador de algum problema de saúde mental. Como é que eu faço? Como é que eu lido com essas pessoas dentro de condomínio? Não é? Como é que eu vou lidar com situações que, às vezes, são inevitáveis?
pessoa está num surto psicótico, então ela grita mesmo. Como é que eu vou orientar? E uma criança do espectro autista que está numa crise, como é que eu vou lidar com isso? E os vizinhos reclamando do barulho, mas a criança está tendo uma crise. Qual é o meu grau de tolerância? Então, tudo isso, através de uma comunicação bem feita, preventiva, o síndico e o administrador podem evitar, aí as síndicas, as administradoras podem evitar problemas. Principalmente, o maior problema que eu considero é a questão da pessoalidade do tratamento. É querer que o síndico resolva, que a síndica resolva. Olha, eu estou com um problema de vazamento no meu apartamento, vai lá e resolve para mim. Entender o que é particular, o que é coletivo, quais são as obrigações do síndico. Então, o que eu sugiro incluir? Inclua nas informações preventivas quais são as obrigações do síndico. Porque as pessoas acham que o síndico tem que fazer tudo, absolutamente tudo, até tirar, né, até conversar com o vizinho que está invadindo sua vaga de garagem. Tem que ir lá, bater na porta e falar com o vizinho. Então, entender qual é a atribuição, né, dos profissionais, dos síndicos residentes, dos administradores, qual é o trabalho de cada um. Então, isso é muito importante. Outra questão que eu acho relevante. Hoje, todas as administradoras condominiais têm bons aplicativos. Aplicativos que têm informações relevantes para o condomínio e que devem ser usadas como estratégias de comunicação, justamente para evitar a pessoalidade. Então, hoje, não dá para o síndico, para a síndica, exigir que o condômino faça esse tipo de violência, de denúncia de violência, de forma explícita. Ah, vai lá, desce, coloca no livro, assina lá seu nome, põe sua unidade. Lógico que eu vou ter uma ineficiência desse canal, porque ele não vai fazer isso. E eu não estou cumprindo o meu papel. Mas se eu conversar com a minha administradora, se eu tiver um bom aplicativo, que haja o espaço para esse tipo de denúncia, eu posso receber essa denúncia e ter tempo até para verificar a veracidade disso, porque trote vai existir a vida inteira, só muda o mecanismo, né? Antes era por orelhão, para os mais velhos como eu, hoje eu tenho por aplicativo, mas continua sendo trote. Gente que leva isso na brincadeira. Então, é preciso também fazer um mínimo de uma verificação para ver se há uma procedência mínima daquela situação, né? Para não cometer injustiças também, não entrar, às vezes, numa perseguição entre vizinhos que a gente sabe que existe, né? Então, o que eu sugiro? Nós temos aí um prazo para essa lei entrar em vigor. Eu sugiro que os condomínios se preparem, coloquem lá uma aba nos seus aplicativos ou até disponibilizem um e-mail, não é? Para que essas denúncias possam ser encaminhadas por e-mail, deixando claro que vai haver a proteção, né, à identidade do denunciante. Isso é muito importante. Então, um e-mail, de repente, específico, condomínio tal, denúncias, ou condomínio tal, comunicação, criar um e-mail específico para isso, que também não seja de acesso de muitas pessoas, né? Porque o síndico tem uma responsabilidade dentro da Lei Geral de Proteção de Dados, LGPD, quanto às informações que ele recebe. Então, tem que ser um e-mail, um canal de comunicação ou uma parte desse aplicativo que poucas pessoas tenham acesso. Então, eu sugiro que esse acesso seja do síndico, né, e do administrador, daquele que responde pela empresa que presta o apoio ao síndico. Então, eu entendo que são essas as duas pessoas principais que devem ter acesso. Ou, se tiver uma área específica de TI, que então existe uma pessoa responsável que ficará responsável também por encaminhar essas informações ao síndico através dos canais que ficarem estabelecidos e tem que acontecer de forma rápida, não é? Então, havendo isso, com esse tempo que nós temos para nos preparar para o vigor da lei, não é? Que será 16 de novembro desse ano, é um tempo suficiente para preparar, idealizar um bom cartaz, mais de um, inclusive,
idealizar formas de comunicação para os grupos de WhatsApp, idealizar um e-mail com as informações, porque no e-mail, não é, eu tenho lá uma série, então eu tenho reduções, eu vou ter num cartaz que eu vou colocar, numa mídia, né, numa foto que eu vou idealizar para um canal de WhatsApp, eu vou ter as informações básicas. No cartaz, eu vou ter as informações básicas. Eu posso ter um e-mail com informações mais completas, explicando o que é violência, explicando quais são os canais diretos de denúncia, e aí mandar no e-mail dos condôminos, dentro da informação que vocês têm nas malas diretas, né? Então, falar que a partir do dia 16/11, essa lei entra em vigor, que é muito importante para a sociedade toda, né? Não trazer só a responsabilidade para o síndico, para o administrador, mas que a sociedade como um todo deve coibir essas medidas. Por que eu digo que é importante fazer isso antes? Porque os violentos também vão pensar 2 vezes antes de agir com violência, porque eles vão estar, olha, peraí, a partir de novembro a lei está em vigor e os síndicos e os meus vizinhos vão estar mais ligados ao meu comportamento. Então, dá tempo também para os violentos, as violentas e os violentos também se prepararem e diminuírem ali essa forma, né, irregular, indevida de viver junto a outras pessoas, porque, obviamente, a vida em condomínio pressupõe o respeito à coletividade. Não aquela pessoa... E assim, às vezes eu escuto muito falando assim, não, mas aquele casal, ele briga de noite, chega de dia, estão saindo do condomínio de mão dada, você vê no elevador, já estão beijando. A gente não sabe. Às vezes, essa relação ela pode ser uma relação muito tumultuada e não nos cabe fazer esse julgamento. E esses casos existem, não é? Isso não quer dizer que exclua a responsabilidade do condomínio em denunciar. Se a pessoa volta no dia seguinte, não somos nós que vamos fazer esse juízo de valor. Nós temos que praticar a coibição, porque não importa se eles fazem as pazes no dia seguinte, se aquele casal faz, né, fica de bem no dia seguinte, está tudo bem, mas eles incomodaram. É isso que a gente precisa ter. O foco é que eles incomodaram, eles perturbaram o sossego, eles perturbaram a saúde e a segurança do condomínio. Não é para acontecer. Imagina se você está lá, não é, fazendo, hoje tem o home office, você está lá no trabalho, numa reunião, e o seu vizinho está numa relação violenta, não é? É lógico que isso atrapalha numa série de fatores. Então, não importa se no dia seguinte essa relação parece que está bem. O que importa é que as situações de violência não devem ocorrer em condomínio. Ah, mas nós somos assim, né? Eu já escutei isso de um casal de condôminos. Eu fui fazer um atendimento num condomínio e o casal disse assim, nós somos assim mesmo, a gente bebe um pouco a mais, fuma uma maconha, faz algumas coisas, a gente fica meio assim, né? Briga à toa, mas no dia seguinte nós estamos bem. Eu falo, mas então vocês não devem morar em condomínio, vocês deviam procurar um sítio bem afastado para viver essa vida louca, não é? E aí eles falaram, não, mas não dá, se você quer viver em condomínio, você precisa respeitar as regras do condomínio. Eu não posso justificar, né, que eu quero ter, ou que quando eu bebo eu fico violento, mas é só quando eu bebo, e eu bebo todo dia. Não é isso. Nós temos que lembrar do condômino antissocial. É aquele que não está apto à vida coletiva. E ele não deve morar em condomínio, se ele não está apto à vida coletiva. E aí, qual é a forma de combate? Advertência e multa. Advertência, multa e denúncia. Advertência, multa e denúncia. Isso o tempo todo. É só assim que o condomínio consegue retirar um membro que é antissocial do seu convívio. Então, advertiu, continuou, multou de novo, levou para a Assembleia e assim por diante. Tem situações que realmente precisam ser coibidas. E elas são exemplares, ou seja, a partir do momento que uma situação é tratada por aquele condomínio com eficiência, outras não acontecerão.
A partir do momento que eu não trato com eficiência, que eu fecho os olhos para uma situação irregular, para um incômodo, para um desrespeito às regras condominiais, que começa a acontecer de forma constante, o que eu vou ter? Eu vou ter todo mundo desrespeitando as regras do condomínio, porque fala assim, aquele síndico é bonzinho. Ah, mas eu vou lá e falo com ele, explico, tudo bem. Ele é bonzinho demais, não vai dar nada, não. Faço festa até às 4 da manhã, no dia seguinte eu vou lá e peço desculpa para o síndico, falo, pô, desculpa aí, aconteceu, mas porque ele é legal. Síndico bom é síndico que tem as regras claras, porque ele faz bem para o condomínio. Tá certo? Eu acho que é isso, eu vou ficar à disposição aí, vou fechar as perguntas, vou deixar aqui, né, tem meu muito obrigado ao convite, ao Daniel, à Rosa, a Lucimar, ao Luciano, que estão aí na equipe do Sicov, a coordenação do Daniel Venâncio, e vou abrir agora vou fechar a apresentação e vou abrir para que vocês façam as perguntas para o nosso coordenador aí, eu também acho que tenho acesso pelo site, então fico à disposição, tá certo? Muito obrigada. Doutora Pérola, parabéns pela apresentação, pelos esclarecimentos. É uma lei nova, né? Tem aí praticamente 40 dias aí, não, uns 40 dias aí para efetivar, mas o pouco que eu consegui tirar de tanta informação importante é assim, é a prevenção que nem você falou, né? Eu vejo que os síndicos, né, vamos dizer, isso eu acredito que todas aí, as administradoras, os síndicos, é importante que eles já muitas vezes ele já até sabe quais as unidades que têm esses indícios, né, vamos dizer. Ele já até sabe, já conhece. Então, vamos dizer, e é importante ele identificar bem e passar para todo o condomínio, se olha, não precisa indicar ninguém, né? Se acontecer um fato, então vamos dizer, tem o DISC 180, que é da mulher, né? Tem os outros DISC aí, que nem a senhora falou, que seja qualquer violência, né? Vamos dizer, nós estamos falando de violência doméstica, familiar, mas que nem a senhora mesmo tratou muito bem, existem as outras violências, outras agressões contra qualquer outro tipo de que a pessoa queira ter no caminho da sua vida, vamos dizer. Então, vamos dizer, não pode ter violência, né? É que nem eu falei antes da gente iniciar, tem muitos síndicos que estão preocupados, né? Vamos dizer, com essa atribuição, e a administradora também. Eu tenho certeza que não só nós, como a maioria aí, é uma preocupação a mais, mas o ponto para mim fundamental é o cartaz que a lei obriga, né? Vamos dizer, tanto o cartaz quanto a incentivar os condôminos, os moradores, a também denunciar, porque é para não acontecer, que nem a senhora falou, eu acho isso importante. Porque, na verdade, quando o condomínio ele bombardeia os seus condôminos com informações de prevenção, aquele que tem o costume de ser violento, ou de gritar, ou de xingar, ele já vai falar, peraí, mas toda hora. Então, deixa de ser pessoal, fala, não, mas isso aqui nós estamos colocando no condomínio inteiro. A carapuça vai servir para alguns, não é verdade? Mas aquilo vai servir para coibir aquela conduta daqueles que a gente já conhece, né? Que são aqueles que já, de carteirinha, são os que causam problema. E aí eu começo a passar essas informações bem feitas, nos elevadores, nos quadros de aviso, em todos os locais, de forma a prevenir. E que o condômino ele tenha a informação de como ele deve denunciar. O legal do Disque 100 é que o Disque 100 ele vale para tudo. Ele vale para violência contra a mulher, criança, adolescente, idoso, como eu falei, questão racial, LGBTQIA+, qualquer tipo de violação aos direitos humanos, ele é válido.
E aí tem, por exemplo, no caso da mulher, o Disque 180, ele é muito interessante porque ele é ligado à Guarda Municipal. A Guarda, ela tem agora um convênio com a Polícia Militar para atender essas ocorrências. Então, ela é muito rápida no atendimento. Então, se você tem certeza que a vítima é mulher, pode ser jovem, pode ser uma criança, pode ser uma idosa, não importa a idade. Se a vítima for mulher, use o 180. Se a vítima for homem, você está na dúvida se tem homens e mulheres, use o Disque 100. Mas se a situação está acontecendo naquele momento, a questão é polícia militar. É ligar para a polícia militar. Não é? E aí tem uma questão também. Os síndicos, eles têm que estar, não é? Eles têm que, por obrigação, eles precisam recepcionar a polícia militar? Sim, mas ele pode também determinar, se ele tiver uma portaria, ele pode acionar, por exemplo, o serviço de liderança da portaria. Falar, olha, nós estamos numa situação de violência aqui, eu estou acionando a liderança da portaria, que eles estão muito mais preparados para esse tipo de ocorrência, e eu peço que vocês venham para cá. Quer dizer, isso é possível também. Então, depende do tipo de condomínio, da estrutura que você tem, do tipo de serviço que você tem. Nas portarias virtuais hoje, né, aí o síndico ele realmente vai ter que estar presente, porque eu preciso de alguém para abrir, para possibilitar isso, mas eu devo avisar o controle remoto também, né, a assistência da empresa de forma remota. E também essas empresas oferecem serviços de apoio presencial quando necessário. Então, na verdade, a lei ela obriga uma adequação de toda a estrutura condominial. O síndico não está sozinho, o administrador não está sozinho. Ele precisa saber acionar os serviços que ele tem para que esses serviços forneçam o apoio necessário para que ele possa, então, exercer bem essa nova atribuição. Tem uma pergunta aqui, doutora, do José Carlos Garcia, que eu acredito que é bem pertinente, né? Está perguntando se aplica para loteamentos, né, residenciais ou somente para os condomínios edilícios, né, prédios, né, comerciais e residenciais. Eu entendo que a lei ela especifica condomínios residenciais e comerciais, mas a gente tem que lembrar daquela aparência, né? Então, às vezes é tão interessante, eu fecho a minha portaria, eu sou uma associação de moradores, mas eu fechei minha portaria, eu não deixo ninguém entrar, eu tenho uma autorização, eu ajo como um condomínio, mas nessa hora eu não quero ser condomínio. Né? Então, a teoria da aparência importa aqui. Se eu tenho fechamento de entrada, se eu tenho controle de entrada e saída, eu tenho aparência de condomínio, eu entendo que os presidentes das associações devem, por semelhança, né, tomar os mesmos cuidados e as mesmas providências, inclusive pedindo já para os seus setores de comunicação, as administradoras, né, que se adequem também, que busquem, como eu falei, um e-mail, uma forma de comunicação no aplicativo, uma aba nova, né, no site, às vezes tem condomínios ou associações que têm o próprio site, então, espaços específicos para essas denúncias, tá bom? Tem uma situação que eu vi reportagem no ano passado, né, em função da pandemia, aumentou muitos esse tipo de incidência, até acredito que foi em função disso que ajudou essa lei, né, de agressões contra a mulher, as pessoas ficando mais em casa, e aí tem uma pergunta aqui da Kátia, falando que muitas vezes a agredida, né, vamos dizer, a pessoa agredida, muitas vezes até por medo, mais medo ainda, né, vamos dizer, ela achar ruim, né, vamos dizer, não gostar que o síndico ou a administradora tomou uma atitude de denunciar, né, o agressor, né? Como fazer nesse caso, doutora? Isso é muito interessante essa pergunta, e isso acontece muito, né? Isso acontece muito. As questões de violência são questões de ação penal pública que a gente chama de incondicionada, ou seja, independe da vontade da vítima. Então, a vítima, na verdade, a obrigação do síndico não depende da vítima ter concordado ou não
dele tomar uma atitude. A lei diz que ele é obrigado a tomar uma atitude. Então, eu entendo, Kátia, que a situação é a seguinte: se a agredida, né, ou agredido, a pessoa agredida, achar ruim, a resposta é exatamente essa: fala, olha, por lei, eu, enquanto síndica, enquanto administradora, sou obrigada a comunicar o fato, né? Inclusive, o que eu indico? Nesses casos, eu também, por uma questão de prevenção e de preservação de direitos, eu indico o seguinte: você não deve, enquanto síndico, só fazer a denúncia, não que seja pouco, mas não devo só agir dessa forma. O que eu devo fazer? Eu também não deixo de estar obrigada a tomar as medidas administrativas cabíveis. É a primeira vez que ocorre, devo advertir a unidade. Já é uma unidade reincidente, eu devo aplicar a multa administrativa. Por quê? Porque aí, amanhã ou depois, alguém vai falar, nossa, mas esse condomínio é omisso, as coisas estão acontecendo aqui. Não, olha, eu tomei as providências necessárias, eu fiz a advertência, nós verificamos a ocorrência, nós multamos a unidade e advertimos que deveria se abster desse comportamento. Por quê? Porque eu preciso agir de forma eficiente. Vamos supor que a pessoa, a vítima, procurada pela autoridade policial, não queira formalizar uma denúncia, não queira fazer um boletim de ocorrência, não queira dar andamento. A autoridade vai embora. Não é? Mas o prédio continua com problema, o condomínio continua com problema. Então, uma situação não exclui a outra. A obrigação de manter os 3 S, o sossego, a segurança e a saúde dos condôminos continua sendo obrigação dos síndicos e também dos administradores num segundo momento, né? No respaldo que eles dão aos síndicos. Então, assim, eu sou obrigado por essa lei a efetivar esse aviso à autoridade? Sou. Isso quer dizer que eu não devo advertir? Não, muito pelo contrário. Aí que eu devo advertir e deixar isso registrado. Às vezes, o que eu vejo em condomínio é que essas advertências, elas se perdem. Isso deve ficar documentado, deve ficar guardado num local apropriado, tanto a advertência quanto a multa, para mostrar a reincidência e para que haja um acompanhamento, porque às vezes muda o síndico, muda o administrador e se perde esse histórico. E é importante se ter esse histórico. Amanhã ou depois acontece alguma coisa, o condomínio e o síndico têm que se respaldar na sua responsabilidade civil e criminal para não ser acusado, por exemplo, de omissão. Não é? Então, hoje a gente tem uma série de situações. Eu, há pouco tempo, vivi uma situação num condomínio onde uma criança faleceu, né, vítima de maus tratos da mãe. E aí foi questionado pela vara da criança e adolescente se a síndica não tinha tido ciência, se ela não tinha feito absolutamente nada, tentando imputar aí uma questão de omissão do condomínio. Só que ela tinha todo um histórico, né, de, inclusive, ter oficiado o conselho tutelar por 2 vezes para informar que essa criança era vítima de negligência por parte da mãe. Era uma criança acamada que era vítima de negligência, ficava sozinha, a mãe saía, deixava a criança sozinha, e a criança, infelizmente, acabou falecendo, e foi aberta uma investigação que está em andamento. Mas o que foi importante? Como ela tinha todo o histórico da ação dela, ficou claro que ela não deixou de agir. Ela informou o conselho tutelar, porque era uma criança, ela tomou as atitudes, ela advertiu a responsável pela unidade, né, que era uma proprietária, o imóvel era locado, então ela advertiu também a dona da unidade, porque vocês devem lembrar que, pela convenção, os proprietários respondem pelos atos de seus locatários. Então, às vezes, a gente pensa, não, eu só vou advertir o locatário, eu só vou multar o locatário vai pagar a multa e ele continua agindo. Não, dependendo da seriedade da situação, eu devo informar o proprietário, porque ele não está ali, então ele precisa ser informado do que está acontecendo dentro da unidade dele. Tem uma outra pergunta aqui do Marcos Pontes, falando sobre questão de que, sem parentesco, né, vamos dizer, um prestador de serviço que vem fazer um serviço, pelo que eu entendi aqui, contratado pelo condômino morador dentro da sua residência ou na área comum, se sofre alguma agressão ou alguma coisa desse tipo, vamos dizer, que perturbe, aí no caso, perturbe o sossego, né? Se aplica também a lei?
eu não localizei essa pergunta, mas ele É disse a o seguinte, última. É a é a última. última? Ah, tá. A Lei 17.406 se aplica também a um terceiro, sem parentesco, por exemplo, prestador de serviço contratado pelo morador, que vem ameaçá-lo dentro de sua residência. Tudo que acontecer no ambiente da residência, qualquer tipo de violência é cabível o aviso à autoridade, tá? Porque a gente não sabe, né? Não sabe se é prestador de serviço, não sabe se é amigo, não sabe se é parente, a gente não tem, às vezes, essa informação. Eu tive um condomínio que a pessoa entrou como parente, mas, na verdade, era um prestador de serviço, que queria entrar na unidade no horário que não era permitido. Então, o que a moradora fez? Ela falou, é meu primo. Aí ele entrou. E ele tentou agredi-la, né? Tentou abusar dessa pessoa, e aí as pessoas falam, não, mas não é um prestador de não é um parente, não, na verdade era uma pessoa que entrou na unidade, a mulher estava sozinha, quer dizer, uma situação de violência. Então, como a gente não sabe qual é a origem daquela relação, ainda que ele esteja identificado como prestador de serviço na entrada, o indício de violência dentro do ambiente deve ser comunicado. Eu vi que tem uma pergunta da Kelly também. Então, eu pulei aqui. Retaliação, né, pelo infrator, vamos dizer. Aí é aquela preocupação que é a preocupação, que eu acho que é a maior preocupação do síndico, né? Vamos dizer, nossa, eu vou É, denunciar, ele vai vir bater em mim agora, né? Vamos dizer. aí eu vou falar uma coisa, Kelly, vou falar para todos que o síndico tem que saber usar a máquina. Então, às vezes, o síndico ele esquece que ele está com a máquina na mão. Ele tem ali todas as convenções, tem alguma saída para dizer que as reclamações elas devem ser feitas de forma formal, ou seja, eu não posso pegar o síndico, bater na porta do síndico, ou pegar o síndico quando está lá no play brincando com os filhos dele e falar, vim aqui tomar satisfação porque você, né, me denunciou uma relação de violência ou me multou. E o síndico ele tem que falar, olha, é o seguinte, aqui eu estou enquanto morador, se você quiser fazer alguma reclamação, o canal é esse, formalizar e falar o seguinte, essa atitude não pode mais acontecer, está sendo advertido verbalmente de que essa atitude não é permitida, você tem que me respeitar, eu aqui sou morador, eu estou aqui na condição de morador, você tem que me respeitar e advertir por escrito. Tem que saber usar, viu? Porque senão é muito difícil ser síndico e começar a receber, porque os insatisfeitos vão existir sempre. Quando a gente escolhe ser síndico, né, quando a pessoa ela decide seguir essa nobre e difícil missão, tem que estar preparado. Por isso que aí eu entendo a importância do sistema de apoio, administradora, jurídico. Por quê? Porque vem com uma profissionalização desse serviço. Porque quando o síndico é um síndico, principalmente no caso do síndico residente, ele não é um profissional, ele é um leigo bem intencionado que precisa seguir orientação dos profissionais, dos técnicos da área, seja a administradora, seja o jurídico, então usar o apoio. Aquele síndico que fala assim, eu quero economizar, então vou fazer tudo sozinho, eu vou destituir a administradora, não vou ter um jurídico, eu vou cuidar do prédio, porque eu vou economizar para o prédio. Ele pode economizar para o prédio, mas eu garanto o seguinte, ele vai ter processo de responsabilidade civil. Então, hoje em dia, não é a economia que é o mais importante, é a forma responsável de gestão do dinheiro, das pessoas e da área comum. O Então, que eu a vi. gestão responsável não é simplesmente economizar, não é aquele velho síndico que, eu vou fazer todos os serviços sem nota fiscal porque eu não quero gastar para o condomínio. Erro absoluto. Tem aí a parte tributária que dá prisão também. Então, a gente precisa pensar melhor, ter muita responsabilidade quanto à pessoa do síndico, né? E o síndico, vamos dizer, é lógico que ele já tem tanta responsabilidade, né? Vamos dizer, e nesse caso, alguns que eu tive a oportunidade de falar sobre essa questão nova, que está uma lei nova, né? É a questão vamos dizer, vai ter que fazer a gestão, né? Do condomínio, normalmente a gestão de área comum, né? Vamos dizer, questões comuns a todos.
mas agora eu vou ter que fazer a gestão de questões particulares. Aí o que eu vou, assim, muito simploriamente eu quis dizer, eu falei assim, mas, vamos dizer, eu acho que o seu papel também é de preservar a vida, né? Porque muitas vezes, o que que pode acontecer? A sua função é preservar o patrimônio do condomínio. Parabéns, nota 10, cuidar, fazer manutenção. Mas muitas vezes, se você se omitir, saber de uma situação, isso de repente pode levar a algo grave, né? Quer dizer, que nem a senhora mesmo falou, muitas vezes é um xingamento, é uma coisa que parece simples, mas a pessoa que está sendo afetada, a saúde dela está sendo debilitada, vamos dizer. Então, se tem algum Exato. indício desse, cuidar da vida, né? Vamos dizer. Primeira questão. O que eu percebi o ano passado com a, com a pandemia é que as pessoas se viram nossa, o meu condomínio só passava pelo condomínio, né? Vamos dizer. Então, eles têm que valorizar o condomínio e valorizar as pessoas que estão lá, né? Vamos dizer. E quando a gente precisa lembrar que, assim, quando a gente decide morar em condomínio, a gente faz essa opção levando em consideração muito da questão da segurança, né? E também da possibilidade de poder desfrutar de coisas que sozinha eu não poderia ter. Então, de repente, eu não posso ter uma casa com piscina, mas se eu moro no condomínio, no meu condomínio tem piscina, não posso ter uma casa com quadra, mas no condomínio eu posso ter uma quadra dividida, mas é uma quadra que uma fração dela me pertence, né? Então, essa vida em condomínio, hoje em dia, a maior atribuição do síndico, seja profissional ou residente, é pensar no patrimônio imaterial, pensar no valor da unidade, isso é fundamental. Então, assim, as manutenções, ele pode ter profissionais que fazem, não é? Ele pode só ficar na gestão, mas esse patrimônio imaterial, o valor do imóvel, o sossego dentro da unidade, as regras claras, não há, meu amigo tem uma regra, o meu inimigo tem outra. Não, todos os condôminos têm que seguir a mesma regra, tem que ter o mesmo tratamento. Então, hoje, a gente tem que pensar nisso. E aí, o papel é assim, a prevenção. Na verdade, essa lei ela vem para tentar prevenir, coibir a violência. Não é para ficar punindo. A ideia é que não aconteça. Mas se acontecer, se na primeira vez que acontecer uma situação dessa, for tomada a providência devida, então, chamada a polícia, se foi uma ocorrência na hora, a polícia veio, todo mundo ficou sabendo que a polícia veio, a unidade foi advertida, foi multada, gente, diminui. Entende? Por quê? Porque o outro fala baixo, para de gritar, vamos pensar que daqui a pouco tem polícia aqui, porque agora é assim, o síndico chama a polícia. Não pode falar muito alto. As pessoas, elas vão... o comportamento da sociedade depende das regras. Né? Então, quanto mais clara for a prevenção, menos problema o síndico vai ter. Agora, se tem lá a briga entre o vizinho, lá, né, uma violência, ninguém faz nada, vai ter de novo. Vai ter de novo, vai ter de novo, vai ter de novo. E a sensação de impunidade, de insegurança, de desassossego é muito grande, a ponto das pessoas ficarem insatisfeitas. Às vezes tem um condomínio lindo, lindo, bem preparado, jardins maravilhosos, mas as unidades não têm paz, porque o vizinho é violento. E assim, por que eu acho que o síndico não deve se expor? Eu acredito nisso. Eu não acredito na exposição demasiada do síndico, eu acho muito perigosa, porque a pessoa está violenta, ele não deve ir lá bater na porta e falar, olha, vim aqui conversar com você numa boa, pedir para você baixar o tom. Não faça isso. Hoje em dia não é mais possível. Chame a autoridade policial. Se você tem uma ronda no seu condomínio, acione a ronda. Faça por escrito a advertência. Né? Acione o seu jurídico, a sua administradora para o devido, não se exponha, isso é muito importante, não é aquele síndico corajoso, valente, que vai lá bater na porta, isso daí pode ser um grande problema, ele pode acabar envolvido numa demanda que envolve polícia, delegacia, processo, então,
não é o caminho, né? E ele também não deve se colocar em risco, colocar a sua família em risco, a sua unidade em risco. Não é assim. Então, ele deve fazer uma abordagem profissionalizada, tá? Para evitar o excesso. Porque, lógico, que ele já tem a exposição natural do cargo, mas ele não deve abusar disso e não deve buscar, às vezes, tentar resolver. Isso de, sabe, do diálogo, às vezes não é adequado. Então, às vezes fala, não, mas eu vou primeiro conversar, eu vou lá conversar. Pode ser que você seja considerado uma pessoa desrespeitosa, tentando invadir a privacidade do outro. Ah, vim aqui saber o que está acontecendo. Teve um caso de uma síndica um tempo atrás que ela me falou que a mulher foi lá na administração reclamar que estava sofrendo violência. Aí ela, o que ela fez? Ela pegou, chamou, né, o marido, a mulher, falou, olha, vamos aqui conversar, vocês estão, né, o que está acontecendo? E achando que estava fazendo certo. O marido falou para ela, a senhora está se metendo num assunto que não é seu, a senhora não tem que se meter, a senhora não tem que saber o que está acontecendo na minha casa, a senhora não tem esse direito enquanto síndica. E ela falou, nossa, achei que estava acertando. Não, ela errou. A intenção foi boa, mas não é essa abordagem. O que ela tinha que fazer? Constatar a ocorrência, se ela tinha um serviço de ronda para fazer isso, né? Depois advertir, multar, avisar a autoridade, tomar as atitudes à distância, sem se colocar na situação, porque aí ela se envolve, ela ouviu a narrativa da mulher, ficou com dó da mulher, aí foi, né, viu o homem, ela passa a fazer parte daquela história, não é isso, isso não vai protegê-la, né? Isso é perigoso, hoje em dia é perigoso. As pessoas, principalmente em decorrência da pandemia, as pessoas estão muito violentas, muito agressivas, a saúde mental, né, está debilitada, as pessoas estão profundamente irritadas, amedrontadas, tem muito desemprego, tem muita crise. Então, a gente precisa tomar certos cuidados. Doutora, só para ressaltar um pouquinho, até com base numa pergunta que foi feita, ressaltar a questão da violência, quando indícios de violência e quanto à violência em andamento, vamos dizer. No caso nesse último, é a questão da polícia, que nem até foi perguntado aqui. Olha, estou vendo aqui até a pergunta da Maria Dalva, né? Em evidente situação de emergência, o síndico deverá intervir ou somente aguardar a polícia? Aguarde a polícia, não intervenha. Chame a polícia, se for o caso, ligue várias vezes, fale da ocorrência, fale da situação, da temeridade da situação, né? E peça o nome de quem atendeu, porque assim, você pode, na hora que liga para a polícia, você pode pedir a pessoa, pede o número, a identificação do atendente, fala, eu preciso que seja encaminhado para cá uma viatura. Então, não interfira. Infelizmente, isso não é adequado, pode ser muito perigoso. Então, a gente não indica essa participação. E aí fala aqui, a outra, né, Daniel, está perguntando aqui. A Ivana está brincando ali, a Ivana está brincando. A A Ivana Miranda fala pôs até que assim. enfim um pouco de trabalho para o síndico, ele não faz nada e não tem nenhuma responsabilidade. Só que Verdade, né? não. Acham que ganham dinheirão. Acham que ganham dinheirão. Fala, eu pago. Eu canso de ouvir condômino que fala assim, eu estou pagando. Estou pagando o síndico. Então, ele tem que ser tudo, superman ou a super mulher, né? E a Agora, última pergunta, doutora. A questão da LGPD. O síndico poderá Importante. fornecer os dados cadastrais do ofensor ao ofendido ou para constar da denúncia? Sim. No caso, como é uma situação prevista em lei, ele pode, tanto para constar da denúncia, quanto se o ofendido não tem os dados, né? Aí ele pode fornecer os dados básicos. Eu indico, nesse caso, fornecer o nome. Se, no caso, eu estou fornecendo para o ofendido, não para a autoridade, eu forneço o nome completo. Mais do que isso, aí ele vai buscar os meios para conseguir essas outras informações. Eu acho que... Não sei se tem mais alguma pergunta. A Ivana deu parabéns aqui, brincadeira à parte. Doutora, mais alguma consideração importante que tudo que a senhora falou, com certeza, super importante, que agora vai ter que ser colocado em
pauta, né, vamos dizer, em placa, em comunicação preventiva, orientar as pessoas aí com relação ao Disque 180 para as mulheres, o Disque 100 aí para as demais questões que estejam relacionadas aí à violência, seja qualquer tipo de violência, né, vamos dizer. Mas, por favor, doutora. Então, eu vejo o seguinte, é muito importante a prevenção. Eu oriento que os síndicos façam um calendário rotativo de comunicação preventiva, elenca quais são os assuntos mais polêmicos que acontecem em condomínio e começa a preparar uma comunicação preventiva, né? Então, são os assuntos que sempre dão problema, não deixa dar o problema, faz a prevenção, e principalmente nessa questão da violência, e aí a gente tem uma questão especial para crianças, adolescentes e idosos, que são mais vulneráveis, que às vezes são dependentes, né, dos seus agressores. Então, vamos ter uma atenção ainda mais especial com as crianças, os adolescentes, que a mulher, não que ela não mereça atenção, mas quando a mulher é adulta, a rede de apoio para a mulher é muito grande. Porque o direito da mulher está muito mais avançado que os outros. Já quando eu penso em criança, eu vou pensar que a criança vai denunciar um pai, uma mãe? Não vai. Não há um idoso que é dependente, às vezes, de um filho, vai denunciar? Não vai. Então, tenham um olhar especial, fiquem atentos aos indícios de violência, às situações que levam, às vezes, a demonstrar violência, e busquem a denúncia. Se for o caso da criança, existe o Conselho Tutelar, né, que também recebe as denúncias através do Disque 100. Se for contra o idoso, também pode usar o Disque 100, que é muito importante. Você não precisa se identificar. E quanto mais denúncias acontecerem, mais possibilidade do caso ser verificado, de salvar uma vida, essa possibilidade vai acontecer. Então, hoje nós temos essa responsabilidade social. A gente tem que dividir isso com o síndico, com os administradores, nós temos que pensar muito nisso, pensar que um ambiente saudável, salubre, onde eu moro, é uma conquista de todos, não é? Então, é importante que todo mundo lute para que esse lugar onde a gente vive seja um lugar de paz, que os nossos filhos não também presenciem cenas de violência. Isso é muito importante também. Olha, gostaria de agradecer imensamente aí a nossa palestrante dessa tarde, né, a doutora Pérola Melícia Viana Braga, e de todos os participantes aí com as mensagens, ótimas perguntas, vamos dizer. Temos a informar ainda que essa gravação dessa live estará disponível no canal do Secov, no YouTube, a partir do dia 18 de outubro. E a apresentação da doutora Pérola será publicada no portal do Secov, né? A partir do dia 15. Mais uma vez, muito, muito obrigado. Boa tarde a todos. E dependendo, doutora, vamos ter que ter a parte 2 aí para a questão das comunicações, da placa, que o síndico está tudo com medo da placa, né? Vamos dizer. Como que é essa placa que diz a lei? Mas daí vamos deixar para uma próxima. Tá bom. Tá certo. Obrigado. Muito obrigada. Eu vou fazer o seguinte, eu vou depois, vou dar alguns exemplos de placa e eu passo para vocês colocarem no material do Secov também. Excelente, doutora, excelente. Olha, parabéns mesmo. Foi muito enriquecedor tudo que a senhora falou e vai nos ajudar, né? Temos vários síndicos aqui presentes e administradoras, e isso é importante, né? Por ser uma questão, infelizmente, a questão não é nova, né? Mas a lei é nova e tem que ser pôr em prática para não acontecer. O intuito Isso mesmo. é esse. Muito, muito obrigado. Ótima tarde para todos. Obrigada.